hoje, a gente, então, vai aprender a fazer essa peça aqui, tá? É o tigrão. Aí, aqui eu tenho os outros companheirinhos dele, o pu, o bisonho e o leitão. Lá no meu canal, já tem o pu e o bisonho, tá? Então, hoje a gente vai aprender como que eu fiz essa peça aqui, como que foi feito o tigrão, como que é feito. E no final, no próximo vídeo, aliás, a gente vai ver como fazer o leitão, tá? Mas no vídeo de hoje a gente vai aprender somente a fazer essa peça, tá bom? Como eu falei no vídeo do bisonho, eles são pequenos, assim, eles não são grandes. No entanto, eles são muito detalhistas, assim, eles têm muito detalhezinhos, né, de expressão e tal, as listrinhas dele. Então, isso faz com que você obtenha esse resultado, tá? Eles não são muito grandes, você pode utilizar para fazer algum chaveiro de algum deles, ou mesmo até para você juntar os quadros como uma coleção, a turminha deles, entendeu? Também acho que fica muito legal para você colocar como decoração da sua casa. Então, pra gente fazer essa peça, a gente vai precisar dos seguintes materiais, tá? Eu vou começar aqui por o marcador, tá? A gente vai precisar de marcador de ponto. Eu utilizo os dois, tá? Às vezes eu utilizo esse marcador que parece um broxinho, que é de plástico, e utilizo um pedaço de linha. Se você não tiver o marcador, você pode usar um pedaço de linha, não tem problema algum, tá bom? Eu vou utilizar também 2 olhinhos com número 9, tá? Esses aqui são número 9. Eles têm travas de segurança, tá? Além dos olhinhos, a gente vai utilizar uma agulha de crochê. Essa aqui é a número 3. Minha tá toda manchadinha assim, porque eu já utilizei ela muito, tá? Mas não tem problema algum. Então, uma agulha de crochê número 3. Você também vai utilizar uma tesoura ou alguma coisa que chama tesoura de arremate, isso aqui, tá? Só mesmo para cortar o fio. A gente não precisa fazer muito corte muito grande para você utilizar uma tesoura grande. Só mesmo para cortar o fio, tá bom? Você vai precisar também de enchimento, fibra siliconada, tá? E as linhas, tá? Essa aqui é o laranja, que foi utilizado na maior parte dele, para fazer todo ele, tá? Cabeça, corpo, braços, orelhas, enfim, tudo. Essa aqui é uma linha Anne, então eu dupliquei, tá? Ela é uma linha Anne, o número dela é, deixa eu ver aqui que eu anotei, é 4456, tá? O número dela, o número dessa cor, tá? Mas vocês podem utilizar um outro laranja que vocês tenham aí na sua casa. Vocês também podem utilizar a linha amigurumi, por exemplo, não dá o mesmo efeito, tá? Ou se você quiser maior, você utiliza um fio mais grosso. Aqui no canal também tem um vídeo onde eu dou os 5 dicas para você tá fazendo o amigurumi, que são dicas bem legais, tá? A gente vai utilizar também o fio charme, tá? Pra fazer esses detalhezinhos aqui da cabeça dele, do focinho e do corpinho. Essa aqui é a cor natural. Ela é a número 20, tá? A charme, número 20, tá bom? E também, para a expressão dele, a gente vai utilizar essa linha de bordar preta, tá bom? Então, vocês reservam aí, na hora da gente bordar as expressões, a gente vai utilizar essa linha. Então, inicialmente, a gente vai começar com o laranja, né? Começar pela cabeça, tá? Aqui eu fiz um cordãozinho com 12 correntes, tá bom? Na primeira carreira. Aí, além disso, depois que você terminou as 12 correntes, você vem aqui e conta a primeira corrente, você deixa, né?
e você insere a sua agulha aqui na segunda corrente e faz um ponto baixo. Daí você segue fazendo 9 pontos baixos. Quando chegar aqui na última corrente, você vai fazer 3 pontos baixos, tá? Aí você vai voltar aqui com mais 9 pontos baixos e finalizar a sua carreira com 2 pontos baixos na última corrente, tá? É assim que é a nossa primeira carreira. No final, vocês vão ficar com um total de 24 pontos baixos. Na segunda carreira, então, que você já fez os 24 pontos baixos, na segunda carreira você vai fazer um aumento e 11 pontos baixos, mais um aumento e mais 11 pontos baixos, tá? Então, são 2 vezes. No total, ao final dessa carreira, a gente vai ficar com 26 pontos baixos. Na terceira carreira, então, você vai fazer 2 aumentos, 11 pontos baixos, 2 aumentos e 11 pontos baixos, tá? Até o final da carreira. No final, a gente vai ficar com um total de 30 pontos baixos. Na quarta carreira, então, são 3 aumentos e 12 pontos baixos, mais 3 aumentos e mais 12 pontos baixos, tá? São 2 vezes. No final dessa carreira, então, a gente vai ficar com um total de 36 pontos baixos. Agora, a gente vai, então, fazer a nossa quinta carreira, tá? Da quinta carreira até a oitava carreira, você vai fazer ponto sobre ponto, sem aumento algum. E nem diminuição, tá? São 36 pontos baixos, são 4 carreirinhas, então, da número 5 até a número 8. Aí, eu não gosto de utilizar, para marcar o início da minha carreira, esse marcador aqui, tá? Porque eu acho que fica, tipo, esses buraquinhos, assim, entre os pontos. Aí, eu não gosto. Mas, isso é uma coisa particular minha, não há problema se vocês não quiserem fazer isso. Ou preferirem só usar um pedaço de linha, também não há problema, tá? Então, aqui no início da minha carreira, coloco aqui a linha e faço isso, tá? Então, a cada carreira que você for crochetando, você vai passando a linha no início da carreira, tá? Até completar as 4 carreiras de que você precisa. Então, vou terminar aqui as 4 carreirinhas e volto para mostrar para vocês como que ficou o trabalho da sequência. Tá, então aqui a gente finalizou a carreira de número 8, tá? Ficou dessa maneira, então, a carreira número 5, 6, 7 e 8. Aí que eu já posso tirar o fio, porque agora a gente vai fazer a carreira de número 9. Então, daí eu já volto com o outro marcador, tá? O que a gente vai fazer nessa carreira? Primeiro, a gente vai fazer 2 pontos baixos para iniciar a carreira. Aí, a gente vai fazer 3 aumentos, mais 15 pontos baixos, mais 3 aumentos e finalizar a carreira com 13 pontos baixos. Ao todo, a gente vai ficar com um total de 42 pontos baixos, tá? Agora, então, a gente vai fazer a nossa carreira de número 10, tá? Aí, eu vou utilizar a linha novamente, porque a gente vai fazer carreiras de repetição. São 3 carreiras, a 10, a 11 e a 12, tá? Então, de 10 a 12. Você vai repetir ponto sobre ponto, sem aumento e nem diminuição alguma. Então, são 42 pontos baixos, tá? Aqui eu já fiz, então, a carreira de número 10, de número 11 e de número 12, tá? As nossas carreiras de repetição. Ficando assim. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dar aqui uma paradinha, dar uma reservada. E agora, a gente vai passar a crochetar esse detalhezinho aqui, tá? Que você vai aplicar depois por cima da cabeça que você vinha fazendo. Por quê? Por que eu faço isso? Porque daqui pra baixo... depois da carreira de número 10, são carreiras, aliás, depois da carreira de número 12, são carreiras de diminuição, tá? Então, fecha muito a parte da cabeça. Então, é interessante que você faça logo isso, aplique e depois a gente continua, então, a fazer o nosso bichinho, tá? Continua com a cabeça, aliás. Para fazer esse detalhe, eu vou utilizar, então, essa cor, tá?
Então, aqui, pra gente começar a fazer o detalhinho da cabeça, a gente vai fazer um cordãozinho, um nozinho aqui inicial. Vou fazer um cordãozinho com 13 correntes. Então, aqui a gente faz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, tá? Aí, a gente vem aqui e conta. A primeira corrente a gente não trabalha e vai trabalhar na segunda corrente. Você vai fazer um ponto baixo. E você vai seguir até o final da sua carreira. Então, aqui, em cada corrente, você vai fazer um ponto baixo. Então, aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e o último aqui, 12, tá? Então, a gente vai ter aqui 12 pontos baixos, dessa maneira. Então, a gente vai fazer uma corrente e vai virar o nosso trabalho, tá? Aí, você vai fazer ponto sobre ponto, mais 12 pontos baixos, tá? Até o final da carreira. Então, aqui, o que que a gente vai fazer? Depois que a gente terminou os 12 pontos baixos, a gente vai fazer novamente uma corrente, virar o nosso trabalho. E aqui, então, nesse primeiro ponto aqui, que a gente faria um ponto baixo, a gente vai fazer um aumento, tá? Ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, 1 e 2. E a gente vai seguir até o final da nossa carreira. No último ponto, a gente vai fazer, então, um aumento novamente, tá? Ao todo, a gente vai ficar com 14 pontos baixos. Isso a gente vai fazer nessa carreira, e os mesmos 14 pontos baixos, a gente vai fazer mais uma carreira. Então, são 2 carreiras, tá? Primeiro, essa aqui que a gente tá fazendo, e depois a gente faz mais uma outra. Então, aqui a gente já fez nosso aumento, 14 pontos, repetiu a carreira aqui, chegamos no final dela com mais 14 pontos baixos, tá? A gente vai repetir mais uma vez, tá? Então, não são só 2 carreiras de 14 pontos baixos, são, na verdade, 3 carreiras. Então, você faz uma corrente, vira o seu trabalho e faz mais 14 pontos baixos, tá? Ponto sobre ponto. Pronto, então, aqui a gente crochetou mais 14 pontos baixos, né? Faz uma corrente, vira nossa peça e no primeiro ponto aqui faz um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Insere de novo a agulha, faz mais um ponto, tá? Então, tem 2. E assim você vai seguir até o final dessa carreira e aqui no último ponto você também vai fazer um aumento, tá? Ao todo, nessa carreira, então, a gente vai ter 16 pontos baixos. Aí, vocês vão fazer uma corrente ao final, virar a sua peça e fazer mais uma carreira de 16 pontos baixos, tá? Ponto sobre ponto. Então, aqui, a gente já finalizou nossa peça, tá? São 7 carreiras ao todo. Você começa com 12 pontos baixos e termina com 16, tá? Esses aumentinhos aqui é pra fazer justamente esse detalhezinho aqui, ó. Se vocês perceberem, ele vai aumentando gradativamente, tá? Então, nossa peça aqui tá prontinha. Aí, eu, particularmente, o que que eu vou fazer? Eu vou colar depois de colocar os olhinhos e tal, como a gente vai ver mais na frente, eu vou colar esse pedacinho na cabeça. Então, eu vou cortar aqui um pedaço de fio bem pequenininho, tá? Mas, aqueles que não gostam de utilizar cola ou não tem, você pode também costurar, tá? Essa peça. Então, pra costurar, você tem que arrematar com um pouco mais de fio, tá? Que dê pra você costurar toda a peça na cabeça, tá bom?
Pronto, então aqui eu já escondi o meu fio, né? Já arrematei tudinho e coloquei os olhinhos, tá? Aqui dentro, entre os olhinhos, entre um olhinho e outro, é importante que você deixe um espaço de 5 pontos, tá? Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Eu coloquei os olhinhos entre a terceira, aliás, a segunda e a terceira carreira, tá? Coloquei os olhinhos com 5 pontos de diferença. Aí, o que que você faz? Você coloca os olhinhos, mas não põe as travas de segurança ainda. E vem aqui pra cabeça que a gente já crochetou, tá? Até aqui, até a carreira de número 10. Aí, aqui, você marca mais ou menos o meio, tá? Pra que você faça bem direitinho. E tenta colocar, não tem uma medição correta, mas tenta colocar isso aqui o mais no meio possível, que os olhinhos fiquem no meio, tá? Então, o ideal é que essa parte branquinha aqui, ou nude, ou natural, ela fique nessa última carreira aqui, né? Essa primeira carreira fica igual com essa última carreira. Então, a gente marcou aqui mais ou menos o meio. E você vem aqui, segura, insere. Você pode utilizar a agulha de crochê para ajudar a abrir aqui o buraquinho. Para inserir o olhinho, tá? Tá aqui nesse que é melhor. Na parte de baixo da cabeça, você não tem uma contagem, não, tá? Você pode colocar em qualquer ponto, tá? Aí, agora, você vem aqui e faz o outro buraquinho, mais ou menos onde você acha que vai dar. É bem de olho mesmo. Eu acho que talvez mais um pra cá. Aliás, mais pra cá. Pronto. Tá? Então, eu acho que aqui tá bem direitinho, do jeito que eu quero, tá? Aqui, como eu tenho uma outra peça, então, dá pra eu ir olhando bem, tá? No meio da cabeça, você aplica. Agora, tá, a gente colocou, ficou certinho, tudo certinho. Você vem aqui, abre aqui a cabecinha do nosso bichinho e coloca, então, as travas de segurança do olhinho, tá? Depois que você conferiu que está tudo certinho. Vai colocar aqui as travas de segurança. Vou colocar uma e agora eu vou colocar a outra. Pronto. Aí, quem quiser costurar, costura, né? E como eu vou colar, eu vou utilizar aqui essa cola pano, tá? E aí, eu vou passar ela por aqui, nas laterais, e aqui um pouquinho aqui de cola aqui, pra fixar bem. Pra depois que secar tudo bonitinho, a gente dar continuidade crochetando as outras carreiras que faltam na nossa cabeça, tá? Então, agora, a gente vai continuar aqui fazendo a cabeça do nosso bichinho, do nosso tigrão. Tá? Aqui ele já tá coladinho, direitinho, aquele detalhe nude. Então, a gente vai dar a sequência e vai fazer a carreira de número 13, tá? Eu já tirei o fio aqui das carreiras de repetição. E da carreira de número 13 até a carreira de número 16, a gente vai repetir, tá? Então, a carreira de número 13 vão ser 5 pontos baixos e uma diminuição. No total, a gente vai ficar com 36 pontos baixos. Na carreira de número 14, a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Ao final da carreira, então, a gente vai ficar com um total de 30 pontos baixos.
Na carreira de número 15, então, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição, tá? No final da carreira, então, a gente vai ter um total de 24 pontos baixos. Agora, então, a gente vai fazer a carreira de número 16, tá? Nessa carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. Isso vai acontecer 8 vezes. Você vai fazer 8 vezes até o final da carreira, para ficar com um total de 16 pontos baixos, tá? Pronto, então aqui a gente terminou de crochetar, tá? Ficamos com 16 pontos baixos na cabeça, né? Na carreira de número 16. Aí, vocês vêm aqui e corta, tá? Deixa assim um pedaço assim para costurar na hora da montagem. Puxa aqui o fio para arrematar. E pode encher, tá? Botar fibra siliconada, enchimento. Não sei como que vocês conhecem aí na cidade de vocês, tá? Aí, você enche bem bonitinho e reserva essa peça para no final, quando a gente já tiver feito tudo, tiver crochetado todas as outras peças que faltam, todas as outras partes, a gente então vai montar o tigrão. Então, agora a gente vai fazer o corpinho do tigrão, tá? Então, a gente vai utilizar o laranja e a mesma cor que a gente utilizou para fazer aqui o detalhe da cabeça, tá? Esse nude, ou natural, não sei como que vocês preferem chamar, tá? Então, esse detalhezinho aqui que a gente vai fazer agora e o laranja, tá? Então, vamos lá. Na primeira carreira, a gente vai fazer, então, um anel mágico. E dentro desse anel mágico, a gente vai colocar um total de 8 pontos baixos. Na segunda carreira, então, a gente vai fazer 8 aumentos. Ou seja, um aumento em cada pontinho desse de base que a gente fez aqui antes no anel mágico, tá? Então, o aumento são 2 pontos baixos em cada ponto, tá? Então, aqui a gente fez o primeiro, aí marca e continua, tá? Ao final dessa carreira, a gente vai ficar com um total de 16 pontos baixos. Pronto. Então, na terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento, tá? E isso vai se repetir por toda a volta. Ao final, a gente vai ficar, ao final dessa carreira, a gente vai ficar com um total de 24 pontos baixos. Agora, então, a gente vai fazer a quarta carreira. Aí, a gente vai aqui começar ela, tá? Ela também vai ter 24 pontos baixos. Então, você faz o primeiro ponto e marca. Depois desse primeiro ponto, então, a gente vai fazer mais 9. Então, aqui, ao total 10, no caso, né? Então, a gente já tem 1, aí aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aqui é o 10º. Só que a gente não termina o ponto, tá? Fica aqui com 2 argolinhas na agulha. Aí, a gente vem com a outra cor, cadê esse natural aqui, e termina o ponto com a outra cor, tá? Aqui, finaliza o ponto. Pronto. Aí, você deita a sua peça, dá 2 nozinhos, pra ficar bem firme, não escapar o seu fio. Aqui. E não corta o fio laranja, tá? Geralmente, na troca de cor, a gente corta o fio laranja. Mas aqui, nesse caso, a gente não vai cortar. A gente vai continuar trabalhando com ele, tá? Você só vai deixar ele no cantinho aí por enquanto. Pronto, depois da troca feita, a gente vai fazer, então, 4 pontos baixos com essa cor. Então, 1, 2, 3, e aqui o quarto.
Aí, novamente, fica com as duas alcinhas na agulha. Volta aqui com fio laranja, para poder terminar o ponto, tá? Pronto, voltamos então com laranja. Aí, daqui para terminar a carreira, você vai fazer mais 10 pontos baixos, tá? Então, agora, a gente vai fazer a carreira de número 5, tá? Então, aqui eu já comecei a fazer a carreira de número 5. Aí, você vai fazer, e aqui, quando completar 9 pontos, você vem aqui com as duas alcinhas na sua agulha e volta, então, a trabalhar com o fio natural, tá? Você termina aqui o ponto. Pronto. Aí, aqui, você vai fazer 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui o 6º ponto. Só que aí, você não vai terminar com o natural, você vai terminar com laranja, tá? Dessa maneira. E continuar. Então, para terminar aqui, você vai fazer mais 9 pontos baixos, tá? Até o final da carreira. Então, a gente vai ficar com 24 pontos baixos. A mesma coisa, igualzinho, você vai fazer na carreira de número 6, tá? Do mesmo jeito. 9 pontos baixos, 6 pontos com essa outra cor. E mais 9 pontos baixos na cor laranja até o final. Na carreira número 5 e na carreira número 6. Pronto. Aqui eu fiz a carreira de número 6, aliás, de número 5, de número 6, tá? Agora, a gente vai fazer, então, a carreira de número 7. No primeiro ponto, você vai diminuir, tá? Porque essa carreira aqui, a gente vai começar a diminuir o corpinho, tá? Então, aqui você faz a primeira diminuição com laranja, marca como primeiro ponto da carreira e continua. Depois dessa diminuição, você vai fazer 3 pontos baixos, tá? Então, aqui, 1, 2 e 3. Depois desses 3 pontos baixos, mais uma diminuição. Aí, a gente vai fazer 1 e 2 pontos baixos, tá? Só que aqui, no segundo ponto baixo, a gente não termina o ponto. Vamos terminar ele já com a outra cor, tá? Pronto. Aí, aqui a gente vai fazer os 6 pontos baixos, como a gente já vinha trabalhando. Então, 1, 2, 3, 4, 5, e agora a gente vai fazer o 6º ponto, mas a gente não termina, tá? Com as duas alcinhas na agulha, volta então a trabalhar com laranja. Pronto, finalizamos o ponto. Agora, a gente vai fazer, então, 3 pontos baixos. Então, 1, 2, 3. E vai fazer, então, uma diminuição. Uma diminuição. Depois dessa diminuição, faz 2 pontos baixos. 1 e 2. E finaliza a carreira com mais uma diminuição, tá? Então, alcinha da frente do primeiro ponto, alcinha da frente do segundo ponto. E faz aqui a nossa diminuição. Pronto. Assim, a gente já finalizou a carreira de número 7. Na carreira de número 8, a gente vai fazer da seguinte maneira, que eu já comecei, tá? Você vai fazer 8 pontos baixos com a cor laranja. Só que aqui no 8º ponto baixo, ele não tá terminado, né? Tá as duas voltinhas na agulha. Aí, a gente termina o ponto com a outra cor, tá? Pronto. Aí, agora, a gente vai fazer 4 pontos baixos.
2, 3 e o quarto ponto. Mas a gente não finaliza ele com o natural. A gente finaliza ele com o laranja, tá? Pronto. Aí, aqui, a gente vai fazer mais 8 pontos baixos até finalizar a carreira. O importante é que aqui você já pode cortar o fio natural, porque você não vai mais utilizar ele, tá? Você pode, então, já cortar ele aqui e dar... Eu gosto de sempre dar dois nozinhos para não escapar. Aqui vocês dão os 2 nozinhos e continua o seu trabalho, tá? Então, aqui a gente já tem um ponto baixo, laranja, e então faz mais 7 até finalizar a carreira, tá? Então, agora a gente vai fazer a carreira de número 9, tá? Aqui vocês vão fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Ao final dessa carreira, a gente vai ficar com um total de 16 pontos baixos, tá? Essa é a nossa última carreira. Você vai fazer toda ela com laranja. Quando terminar a carreira, não precisa deixar fio para costurar, tá? Basta cortar aqui um pedaço pequeno, só para arrematar mesmo. Aí, você vai encher o corpinho e vai deixar ele reservado para utilizar na hora da montagem. Aqui é o bracinho do tigrão, tá? Então, a gente vai iniciar com um anel mágico. Dentro desse anel mágico, você vai colocar 7 pontos baixos. Na segunda carreira, a partir da segunda carreira, segunda, terceira, quarta e quinta carreira, você vai repetir ponto sobre ponto, 7 pontos baixos, tá? E assim finalizou o nosso bracinho, tá? Você vai fazer aqui 2, que eu já fiz. 2, deixar fio para costurar, tá? Não tem necessidade de botar enchimento. Aqui eu gosto de passar a agulha por aqui para dar uma fechadinha no braço e costurar ele a peça, tá? Aqui a gente tem então a perninha do tigrão. Você vai colocar na primeira carreira, você vai fazer um anel mágico e você vai colocar dentro desse anel mágico 4 pontos baixos, tá? Na segunda carreira, você vai fazer 4 aumentos, ou seja, 8 pontos baixos na segunda carreira. Você vai repetir novamente os 8 pontos baixos na terceira carreira. E na quarta e última carreira, você vai fazer 4 diminuições, voltando, então, a ter 4 pontos baixos, tá? Também não vai enchimento, deixa fio para costurar, que você vai fazer também 2, tá? Aqui as minhas já estão prontinhas. E ao final na hora da montagem, você só costura o corpinho do tigrão. Agora, então, a gente vai fazer o focinho, tá? Aqui, vocês podem ver, ele tem as duas cores, né? O laranja e o natural, tá? E essa linha azul bem clarinho aqui, a azul não, desculpa, laranja bem clarinho que eu utilizei pra fazer o focinho, tá? Eu até esqueci de mostrar pra vocês no início do vídeo, quando eu falo dos materiais. Mas é uma linha de bordar, é um laranja bem clarinho, tá? Bem clarinho mesmo, pra bordar o focinho, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer, então, utilizar o laranja. E a gente vai fazer a primeira carreira, tá? E que é um anel mágico, e dentro desse anel mágico, a gente vai colocar, então, 6 pontos baixos. Na segunda carreira, então, a gente vai fazer 6 aumentos. Ou seja, ao final dessa carreira, a gente vai ter 12 pontos baixos. Na terceira carreira, então, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. Ao final da carreira, então, a gente vai ficar com um total de 18 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a quarta e última carreira do focinho, tá?
depois que vocês terminarem de fazer essa carreira, deixar um pedaço de fio pra costurar na peça, tá? Cortar aí com um pedacinho de fio. Na última carreira, na quarta carreira, então, a gente vai fazer 18 pontos baixos, ponto sobre ponto, sem aumento algum, tá? Só ponto sobre ponto. Agora, a gente vai fazer aquele detalhe do focinho, tá? Aqui, eu, particularmente, eu vou colar, tá? Utilizar aquela cola pano e vou colar o focinho. Mas, caso vocês queiram, vocês podem também costurar, tá? Assim como foi feito aqui nessa parte do rosto, do tigrão, tá? Sem problema algum. Aí, vocês escolhem a melhor maneira. Se você não tiver cola, você pode costurar, que faz o mesmo efeito, tá? Então, vamos lá. Na primeira carreira, a gente vai fazer um anel mágico e dentro desse anel mágico, a gente vai colocar 6 pontos baixos. Então, aqui a gente fez o anel mágico, fechou bonitinho, e a gente vai fazer, então, a segunda carreira, tá? A segunda carreira são 6 aumentos, então, é um aumento em cada ponto de base. Então, agora, a gente vai fazer a terceira carreira, tá? Então, você vai fazer um ponto baixo e um aumento na terceira carreira, tá? Mas, o penúltimo e o último ponto baixo aumento, você não vai fazer da seguinte maneira. Aqui, meu primeiro ponto baixo, vou marcar. Aqui, marquei ele. Aqui, um aumento no próximo. No próximo, mais um ponto baixo. Soltou aqui um fio, eu vou desmanchar. Aqui, ó. Um ponto baixo. Ops, soltou. Vamos lá. Então, um ponto baixo. E no próximo, um aumento. E você segue fazendo, tá? Um ponto baixo. E um aumento. Mais um ponto baixo. E um aumento, tá? Aí, aqui, nesses pontos aqui, então, você para, que aqui seria um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, tá? Então, aqui, a gente já vai fazer da seguinte maneira. A gente vai fazer uma corrente, virar nossa peça e repetir esses pontos aqui, tá? Ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, até o final do detalhe aqui do focinho. Então, pronto, aqui a gente já finalizou, tá? Então, aqui você pode cortar o fio. No caso, eu vou cortar bem pequenininho, porque eu não vou costurar, tá? Eu vou colar. Então, não precisa deixar fio longo. Quem for costurar, tem que deixar um fiozinho aí mais longo para você poder costurar a sua peça. Aí, você vem aqui, corta arremata direitinho, corta os pedaços de fio aqui do anel mágico, que tá grande. Então, você pega aqui o focinho que a gente já tinha feito antes, na cor laranja, e você pode aplicar aquele detalhe do focinho que você acabou de fazer, tá? Aqui, você coloca aqui e pronto. Ficando dessa forma, tá? No caso, eu vou utilizar a cola pano, como eu já havia falado pra vocês. Então, vou passar e vou aplicar aqui, mas quem quiser costurar, à vontade também, tá? Agora, então, a gente vai fazer aqui o detalhe do focinho, tá? Aí, aqui eu já coloquei a agulha, aliás, a linha na agulha, tá? Uma agulha qualquer que vocês tenham, pode ser uma agulha de tapeçaria ou uma agulha de bordar. E você vai inserir aqui a agulha onde você
acha que vai ser o meio dessa aberturinha aqui, tá? Então, vocês primeiro vão fazer como se fosse um triângulozinho pra fazer o focinho dele e depois completar, tá? Então, aqui a gente vai inserir a agulha e sair aqui. A mão livre mesmo, não tem muita técnica não, tá? Você vê aí onde é o meio e vai bordando como se fosse um triângulozinho. Vem pra cá e volta. Pronto. Da maneira, aqui. E aqui é o último lado. Depois que você fizer esse triângulozinho aqui, como se fosse uma moldura, de onde você quer trabalhar, você vai preenchendo com a linha, tá? Pra formar o focinho. Então, você preenche todo esse espaço aqui com essa linha, tá ok? Eu vou terminar aqui de preencher o meu e depois eu mostro pra vocês como foi que ficou. Pronto, então aqui tá feito o focinho, tá? Que eu bordei e é assim que fica. Então, ele tá finalizado. Agora, a gente vai fazer a orelha, tá? Então, aqui eu já tenho uma, a gente vai fazer duas, já tenho uma pronta aqui. Então, a gente vai fazer a outra juntos, tá? Vamos lá. Primeiro, pra gente começar, ela é muito simples, só são 2 carreiras. A primeira carreira é nessa cor, tá? Então, você faz aí um anel mágico e dentro desse anel mágico a gente coloca 6 pontos baixos. Dessa maneira aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pronto. Aí, a gente vem aqui, puxa o anel mágico pra ele fechar. Dessa maneira aqui, pronto. Tá, então, aqui na orelha, a gente já fez a primeira carreira, 6 pontos baixos no anel mágico, tá? Então, aqui, no 6º ponto baixo, a gente vai desmanchar. Aqui, pra ficar só... Ele vai ficar interminado, não vai ficar terminado o 6º ponto baixo, tá? Você vai ficar com as 2 alcinhas na agulha. Aí, você vem, então, pra terminar esse 6º ponto baixo, você pega, então, a cor laranja, tá? Aí, você vem aqui e termina o 6º ponto baixo. Pronto. Aí, você não dá nó, tá? O que que você vai fazer? Corta um pedacinho aqui desse fio. E a gente vai fazer o seguinte. Você vai segurar aqui o pedacinho de fio pra gente, então, fazer a nossa segunda carreira. Na segunda carreira, são 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, você vai fazer um aumento, tá? Aí, você vem aqui, isso com fio laranja. Somente utilizando o fio laranja, tá? Aí, você passa a agulha aqui por trás dos fios, ó. Pra pegar o laranja aqui, pra fazer seu ponto baixo. Isso vai fazer com que você já vá escondendo o restante de fio, tá? Então, aqui a gente vai fazer mais um ponto baixo. Outra vez, aqui, ó, eu enfiei a agulha, inseri a agulha aqui. E os pedacinhos de linha aqui, tá? Passei através deles, peguei o laranja e 2. Então, agora eu vou passar pro próximo ponto e vou fazer, então, mais um ponto baixo do mesmo jeito, mais um ponto baixo. Pronto, tenho 2 aumentos. Próximo ponto, eu vou fazer o meu 3º aumento. Então, 1 e 2.
No próximo ponto, então, fazer aqui mais um aumento. Um ponto baixo e um ponto baixo. No próximo ponto, mais um aumento. Que eu já não preciso nem mais pegar, porque ele já tá pequenininho. Então, aqui mais um aumento. Um ponto, mais um ponto. E a gente finaliza, então, a orelha com nosso último aumento. E 2. Pronto. Finalizamos assim a nossa orelha, tá? Aí você vira ela e ficou essas sobrinhas aqui. Você vem, então, e corta todas essas sobrinhas, tá? Aqui é os fios que a gente tava escondendo. Você corta. As sobras para ficar bem limpinho aqui atrás. E pronto. Aí você vem aqui, vai deixar um pedaço de fio desse tamanho, tá bom? Para costurar. Você corta novamente. Pronto. Então, finalizada a orelhinha, tá? Você arremata e tá pronto. Aqui tem uma. E aqui tem a outra, tá? Aqui, então, com todas as peças já crochetadas, todas as partezinhas, então, a gente vai iniciar a nossa montagem, tá? Pra gente iniciar a nossa montagem, então, eu coloquei o fio aqui, que eu deixei pra costurar na cabeça, no agulha de tapeçaria. E aqui a gente vai costurar a cabeça ao corpinho, tá? Aqui eu botei uns alfinetes. E aqui o importante é só que vocês vejam direitinho onde que vai ficar essa manchinha pra ela ficar bem no centrinho, tá? Então, eu começo aqui de trás, da parte de trás da cabecinha, tá? Aí você vem aqui, como tá partindo o fio da cabeça, a gente vem aqui no corpo e dá um pontinho. Dessa maneira, e puxa o fio. Aí, você vem aqui na cabeça, no próximo ponto livre, insere a agulha, dá outro pontinho. Isso você vai fazendo por toda a sua volta, tá? Até que ela esteja completamente presa, costurada. São 16 pontos na última carreira do nosso corpo e 16 pontos na última carreira da nossa cabeça. Então, vai dar bem certinho aí quando vocês fizerem a costura. Pronto, então aqui eu já costurei a cabecinha ao corpinho e alfinetei aqui as orelhinhas, os bracinhos e as perninhas, tá? Então, alfinetei direitinho onde que eu queria, com a agulha de tapeçaria, eu vou costurando da mesma maneira essas partes, tanto os bracinhos, as orelhinhas e a perninha, tá? E no final, a gente vai, então, depois de tudo colocado, a gente vai colocar, então, o focinho e fazer as expressões, né? Bordar as expressões, tá? Com a linha preta. O que eu queria mostrar aqui pra vocês, nos pezinhos, tá? Eu já aqui coloquei todas as partes, né? As orelhas, os bracinhos e tal. Os pezinhos. Pra ele não ficar assim, ó. Porque se você só costurar aqui embaixo, aí ele vai ficar assim.
E a ideia é que ele dobre um pouquinho e fique assim. Então, você vem aqui com a agulha e sai no ponto aqui em cima. E dá um pontinho aqui, na própria perninha. Qualquer lugar, não tem marcação. E aí, você retorna naquele pontinho lá que você deu. Pronto. Dessa maneira. Então, mesmo pra a perninha curvar um pouquinho, tá? Lembrando aqui que eu contei a primeira, segunda, na terceira carreira foi que eu coloquei a perninha, tá? De um lado e do outro. E aí, dei vários pontinhos nela pra ela ficar bem segura. E esse pontinho aqui pra fazer essa curvatura, tá ok? Agora, a gente vai colocar aqui o focinho, tá? Eu coloquei aqui a linha na agulha. E vou pegar aqui um alfinete, que é melhor para indicar para vocês. Eu alfinetei aqui o focinho nessa carreira aqui, tá? Coloquei ele entre os olhos e nessa carreira aqui do meio, onde a gente colocou os olhinhos, tá? Então, bem nessa carreira aqui, eu alfinetei, para ele ficar dessa maneira, tá? Aí, vocês vão costurando e quando chegar aqui, mais ou menos que tiver uma aberturinha, você coloca um pouquinho de enchimento, tá? O mesmo enchimento que a gente utilizou para a cabeça e para o corpo, um pouquinho só antes de fechar totalmente o focinho, tá? Eu fiz esse tipo de costura, tudo direitinho, no vídeo do Pu até, tá? É uma técnica de uma costura que ela não fica aparente, tá? Eu acho muito legal, assim, pra colocar essas partes, como focinho, principalmente, tá? Fica bem bacana. Então, se vocês quiserem ver com mais detalhes, só dá uma olhadinha lá. Se vocês já fizeram o ursinho Poo também, então vocês já sabem fazer, tá? Agora, a gente vai fazer as listrinhas, tá? Você coloca a linha preta, que é a linha de bordar, isso aqui, uma agulha. E aí, você inicia aqui fazendo na quinta carreira, tá? Então, aqui você vai fazer, você vem e faz no corpinho dele todo. Só que chegando aqui, você não completa aqui, tá? Aí, daqui você conta 1, 2 carreiras. E insere a agulha pra sair aqui de novo, tá? Dessa maneira. Pronto. Aí, você vem aqui e faz o mesmo serviço, tá? Dá uma ajeitadinha aqui, pra linha chegar onde você quer. Pronto. Pra fazer aquelas marcações no corpinho dele. Aí, você vem aqui até o outro lado, tá? E arremata o fio. A mesma coisa você vai fazer no bracinho, da seguinte maneira. Você vai inserir a linha, aí na segunda carreira você vai fazer o mesmo trabalho, contar 1, 2 e a mesma coisa aqui, tá? Em um bracinho e o outro. Novamente, tem a primeira carreira, segunda. Bem aqui, você vai fazer esse mesmo trabalho. Aí, conta, 1, 2, e aqui, onde eu tô indicando com alfinete, você vai fazer o mesmo trabalho com a linha preta de bordado, tá? E assim, a gente faz essas marcações que foram feitas aqui
no tigrão, tá? No corpinho dele. Pronto, aqui a gente já fez toda as listrinhas, né? Do tigrão. E aqui eu marquei pra vocês, porque agora a gente vai fazer as expressões, tá? As sobrancelhas, que tem essa e essa aqui. E esses detalhezinhos aqui do lado do focinho. Então, eu coloquei aqui um alfinete só pra marcar, tá? Então, aqui a gente insere a agulha. Utilizando aquela mesma linha preta que a gente utilizou pra cá, pra fazer as listrinhas, tá? A gente já pode tirar, então, esse alfinete. Aqui o outro alfinete. E a gente vai fazer, então, sair com a agulha pra fazer esse detalhezinho aqui, tá? Ele é só um pontinho. E aqui são 3 pontinhos, a distância são 3 pontinhos, tá? Aí, você vem, sai com sua agulha aqui pra fazer esse detalhe. Só um pontinho, tá? Sai com a agulha aqui, dessa maneira. Pronto. Aqui. Fez um lado da sua sobrancelha. Eu chamo de sobrancelha, mas eu acho que é isso, é esse detalhe aqui. Aí, você vem aqui, a distância é um pontinho, e já com essa mesma linha, você sai aqui embaixo pra fazer esses detalhezinhos do lado do focinho, tá? Aí, aqui, também é a mão livre, tá? É um assim na diagonal e um mais retinho, ou na diagonal também, vocês que escolhem como vocês vão preferir, tá? Aí, aqui você faz pro segundo 2 pontinhos também. Segundo tracinho, tá? Já sai aqui com a agulha do outro lado, na mesma altura, mais ou menos. Você vai repetir isso, você fez aqui desse lado, você vai repetir do outro lado, tá? Então, eu vou fazer o meu e mostro aqui pra vocês como que ficou no final. A gente vai ler aqui, então, um versículo, tá? Que se encontra em Provérbios, capítulo 22, e versículo 4. Diz assim: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida, tá? Dito isto, eu quero aqui mostrar pra vocês como que ficou a nossa peça, tá? Então, aqui tá a nossa peça prontinha, já com bordadinhos, as expressões, tudo bonitinho, tá? E o que eu fiz antes, pra mostrar pra vocês. Então, aqui, eu tenho 2, tá? 2 tigorões aí. E é assim que ele fica, tá? É assim que fica pronta a nossa peça. Então, no vídeo de hoje era isso. Muito obrigada, espero que vocês gostem. Curtam o canal, se inscrevam e compartilhe, tá? Com aquelas pessoas que estão em busca de fazer peças de crochê.